Capítulo 16. As crianças se divertiram ontem à noite? Na manhã seguinte, Gabe fechou a geladeira e viu que Liv tinha se materializado na cozinha, como se tivesse se teletransportando. Deu um pulo de susto, soltando um palavrão. Sim, respondeu ele. Droga, retrucou Liv. Eu estava com esperanças de sair do porão. Gabe botou o leite do cereal nas meninas da mesa. Tia estava vestindo as duas no andar de cima. Ele ainda não a vira naquela manhã. Só a ouvira andando pela casa. Sabe, Liv, essa troca entre a... Gente, está até que divertida, resmungou Gabe. Mas não estou com paciência essa manhã. Só estou cuidando da minha irmã. Avisei você sobre fazer mal a ela, não foi? Gabe abriu a despensa e pegou o cereal. Você já parou para pensar que isso não é da sua conta? Ela é minha irmã. E é minha esposa. E eu moro aqui. Fique à vontade se quiser ir embora. Você primeiro. Ela estalou os dedos. Ah, espere. Você já tentou isso antes. E não planejo repetir. Tia entrou na cozinha e Gabe pegou o cereal. Oi, sussurrou. Bom dia, disse Liv. Tia olhou de um para o outro. O que está acontecendo? Nada, disse Gabe. Só estou deixando bem claro ao meu cunhado o que acho dele. Tia suspirou e prendeu o cabelo no alto da cabeça. As meninas entraram na cozinha com camisetas rosa e leggings roxa iguais. Gabe botou as duas na geladeira. Gabe botou as duas na cadeira e serviu o cereal. Ela estava rígida quando foi encher uma caneca de café. Será que dormira melhor do que ele? Porque Gabe tinha dormido muito mal. Para sair da cama dela na noite anterior e ir para o quarto de hóspedes, fizeram uma força herculeia. Não tinha mais daquela força. Precisava tocar nela. Gabe se aproximou por trás e passou o braço pela cintura dela, encostando o nariz em sua bochecha. Tia virou o rosto para ele, surpresa, de olhos arregalados. Gabe dera um beijo rápido nos lábios dela. Bom dia, murmurou. Bom dia, sussurrou ela. Eu me diverti ontem à noite. Liv fingiu que vomitava. Gabe olhou para trás, grunhindo. Liv estreitou os olhos. Ele mostrou os dentes. Ela espalmou a mão no ar, mexendo os dedos e cantarolando. Alguém ficou na mão. Tia se virou, soltando outro suspiro. Vocês dois precisam parar com isso. Ela que começou. Tia inclinou a cabeça. Eu nunca deixo as meninas se safarem com essa desculpa. As gêmeas, que botavam colheradas de cereal com leite na boca, quietinhas, deviam ter sentido a tensão na cozinha, porque começaram a discutir sobre quem tinha mais cereal. Gabe afastou o olhar de tia e interveio. Vocês duas receberam a mesma quantidade, meninas. Acabei, anunciou Ava, empurrando o prato e fazendo beicinho sem o menor motivo. Espere sua irmã acabar para depois as duas se arrumarem, disse tia, indo até as meninas. Ela começou a limpar as duas boquinhas, mas parou quando sentiu o celular vibrar no bolso. Soltando um grunhido irritado, tia pegou o aparelho e ficou paralisada. O que aconteceu? Perguntou Gabe. Chegou um e-mail da Vanderbilt. Liv soltou um café da bancada. Merda! Abre! Incentivou ele. Tia engoliu em seco, mexendo no aparelho. Gabe prendeu a respiração enquanto os olhos da esposa deslizavam pela tela. Ela abriu um sorriso, virando o celular para ele. Minha nossa! Sussurrou Gabe. Você entrou? Entrei! Tia levantou os braços e soltou um grito de vitória. Liv fez uma dancinha pela cozinha e as meninas riram da palhaçada. Gabe queria participar da comemoração. Queria passar os braços em volta de tia e parabenizá-la com um beijo, mas preferiu se conter. Isso é incrível, tia, disse, mantendo uma distância segura. Parabéns. Quando começam as aulas? Perguntou Liv.
Tia olhou para o e-mail de novo. Dia 18 de janeiro. Vamos comemorar hoje, anunciou Liv, abraçando a irmã por trás. Gabe ficou irritado, mas se controlou. Tia e Liv já tinham planejado ajudar a amiga de Liv com um café. Guardaria a própria comemoração para outra noite, quando pudessem ficar a sós. Tia olhou para ele e ficou com as bochechas coradas. Gabe não devia ser muito bom em esconder os pensamentos. Tenho que me vestir, anunciou tia. Gabe recolheu o cereal das meninas e as ajudou a descer das cadeiras. Em seguida, foi até o quadro branco, pegou uma caneta e se colou o dia 18 de janeiro no calendário. Eu não planejaria com tanta antecedência, comentou Liv, se aproximando por trás dele. Seu cronograma termina no Natal. Não se pudesse evitar. A noite anterior tinha sido um ponto de virada. Tia revelara coisas sobre as quais nunca tinham conversado. Os dois tinham dançado, tinham se beijado. Os caras estavam certos. Gabe precisava ser paciente. Mas Liv também estava certa. O tempo não estava a seu favor. E a notícia de Vanderbilt era uma nova virada na história a qual precisava se adaptar. A coisa ia ficar séria. Gabe mandou uma mensagem para os rapazes. Reunião de emergência esta noite. Minha casa. Depois de deixar as meninas na escola, tia correu para casa para tomar um banho e se arrumar. Por sorte, Gabe tinha ido treinar. Não aguentaria uma conversa só os dois. Não depois da forma como ele a olhara, naquela manhã. Não depois daquele beijo doce de tudo que o momento envolvia. Liv estava certa. Tia estava cedendo e só por uns beijinhos carinhosos, um encontro bem planejado e... Tia balançou a cabeça. O e-mail de Vanderbilt chegara no momento perfeito. Gabe estava tecendo suas teias no cérebro dela. Mas a aceitação na faculdade tinha sido uma vassoura lhe devolvendo a clareza mental. Tinha muito a fazer. Precisava levar os documentos pedidos no e-mail, se inscrever nas matérias e passar na livraria. Muita coisa poderia ficar para depois, mas tia já ansiava para voltar a estudar havia quase 4 anos. Estava cansada de esperar. O campus da Vanderbilt ficava a meia hora de carro. Tia encontrou uma vaga no estacionamento em frente ao prédio da administração. Botou algumas moedas no parquímetro e entrou. O departamento de matrículas ficava no 3º andar. Uma secretária com óculos de gatinho a encarou, intrigada, quando tia lhe entregou os documentos. Você pode fazer tudo isso online, sabia? Comentou a mulher. Tia deu de ombros. Eu sei, mas eu quis vir. Estava com saudade daquilo, da energia do campus, da rebelião criativa dos alunos de arte e de teatro, do passo cambaleante dos alunos que tinham passado a noite estudando, dos comentários sardônicos dos professores arrogantes. Nunca se sentira tão dona de si quanto na época em que estava na faculdade. Depois de ir ao prédio da administração, tia foi à livraria do campus. Por impulso, comprou 2 camisetas da Vanderbilt para as meninas. Droga! As meninas! Pegou o telefone para verificar a hora. Chegaria atrasada para buscá-las. A não ser que Gabe pudesse ir. Apesar da excitação, enviou uma mensagem de texto para ver se ele podia buscar as meninas na escola, porque precisaria ir direto para o café da Alexis. Gabe rapidamente respondeu que poderia ir e perguntou como estavam as coisas no campus. Tia ignorou a pergunta e respondeu que chegaria em casa por volta das 10. Comprou um sanduíche numa lanchonete e voltou para o carro. O trajeto até o café da Alexis levou 40 minutos no trânsito da tarde. Parou numa vaga atrás do prédio e encontrou a porta do café aberta. Botou a cabeça lá dentro. Olá? Como não ouviu nada, entrou e tentou de novo. Nada. A cozinha estava cheia de caixas e rolos de plástico bolha, com panelas reluzentes penduradas em uma fileira de ganchos acima de um fogão industrial novo. Liv? Vocês estão aqui? Tia desviou das caixas enquanto andava pela cozinha. Uma porta vai e vem
levava ao que supunha ser a área do café propriamente dito. Empurrou a porta e... Surpresa! Tia deu um gritinho, levando a mão ao peito. Liv e Alex estavam no meio do café, ao lado da única mesa que não estava coberta com caixas e pilhas de pratos esperando para serem guardados. Nela, havia uma garrafa de champanhe, 3 taças e um cartão enorme dizendo parabéns. O que é isso? Perguntou rindo. Eu falei que a gente ia comemorar, respondeu Liv. Surpresa! Alex sorriu. Liv me contou a novidade. Que maravilha! E no momento perfeito! Ela e Liv trocaram olhares. Tia entrou mais na sala. Momento perfeito para... Bum! Disse Alex, arrastando um pouco a palavra. Tem umas paredes muito lisas que estão precisando de arte. E estava pensando que seria ótimo poder exibir quadros originais de um artista local. Tia ficou encarando Alexis. Liv revirou os olhos. Ela está falando de você, tia. Você quer que eu pendure alguns dos meus quadros aqui? Você aceita? Quero exibir artistas locais, dar espaço para que vendam seu trabalho. Tia quase se beliscou. Em um só dia, tinha sido aceita de volta na Faculdade de Artes e recebera a oportunidade de exibir seu trabalho. Não acreditava muito em sinais, mas parecia um. Tia observou o café. O que vamos fazer primeiro? Liv se aproximou e colocou uma taça de champanhe na mão dela. Primeiro, vamos brindar. Tia aceitou o champanhe. Liv ergueu a taça. Há novos começos. Tia imitou a pose. Há novos começos. Mas, quando o champanhe tocou sua língua, as bolhas e o sentimento deixaram um gosto amargo. Capítulo 17. Podemos ir direto ao ponto, por favor? Gabe abriu uma cerveja e se sentou no sofá com o máximo de dignidade que um homem adulto poderia ter, usando um boar de penas vermelhas e chifres de rena. Ava, Amélia e Jojo exigiram que todos brincassem de fantasia antes que se acomodarem no quarto das meninas para ver um filme enquanto os homens trabalhavam na parede. Mas a escolha de A Pequena Sereia tinha gerado um debate no andar de baixo e as coisas estavam fora de controle. Ela precisa mudar de uma espécie para outra para ficar com cara, explicou Mac, balançando as mãos para terminar de secar as unhas que Ava o obrigara a pintar de verde e vermelho em clima de Natal. Que tipo de mensagem isso passa para as menininhas? É um filme, resmungou Del, na defensiva porque o título tinha sido sugestão dele. Del disse uma coisa importante que não devemos desconsiderar. Interveio Malcolm, sempre calmo, os sininhos pendurados em sua barba. Tilintaram, festivos, enquanto ele falava. Não podemos supor que as mulheres e meninas não sabem a diferença entre realidade e fantasia. Ninguém fica com medo de que os homens que leem mistérios e suspense acabam se tornando assassinos em série. Então por que achamos que as meninas não vão entender que não precisam mudar de espécie para encontrar o amor só porque isso acontece em um filme? Porque essa é às vezes a única mensagem que as meninas recebem, argumentou Mac. Não é só um filme. São praticamente todos os filmes. Todos assentiram, quietos. O russo ergueu o quadril e peidou. Verdade, argumentou Malcolm. Mas precisamos encontrar uma forma de produzir e apreciar conteúdo que celebre a energia das mulheres sem diminuir a capacidade delas de superar fato de ficção. Como nos romances, resmungou Gabe. Mac colocou a mão no peito. Nosso menino está crescendo. O menino, na verdade, se irritou. Retrucou Gabe. Já está tarde. Estamos ficando sem tempo. O russo se levantou com cara de quem também estava ficando sem tempo. Onde é o banheiro? A sala explodiu com um coral alto de não! Mac foi até a cozinha. Não deixe ele chegar perto do seu banheiro, Gabe, alertou Mac, abrindo a geladeira como se fosse o dono da casa. Você nunca vai conseguir tirar o cheiro. O intestino dele produz lixo tóxico. Eu tenho um problema digestivo,
explicou o russo. O zubeiro do porão, resmungou Gavin. E você? Fique longe da minha geladeira. Mac voltou com uma caixa de comida para a viagem. Tirou a tampa com a ponta dos dedos, para não borrar o esmalte. O que é isso? Não sei. Posso comer? Gavin deu de ombros. Sei lá. Pode. Podemos começar, por favor? Cada um tinha chegado com uma sacola cheia para ele e espalhado os livros no chão, sem cerimônia. Gavin pegou o primeiro que viu. Uma capa escura com um homem sem camisa segurando uma arma. Que porcaria é essa? Suspense romântico, explicou Del. Suspense romântico? Repetiu, cético. É, você sabe. Mac levantou o punho e recitou dramático para o teto. Será que, um dia, ele vai transar? Essa é a história da sua vida, cara. Gavin jogou o livro de volta na pilha. Estou falando sério. Nós progredimos muito de ontem à noite. Mas ela ficou muito estranha hoje de manhã, quando descobriu que foi aceita em Vanderbilt. Conta o que aconteceu, pediu Malcolm. Gavin resumiu os momentos essenciais do encontro e da manhã. Você está no meio da sua história, cara, explicou Del. Por um tempo, vai parecer que está dando um passo para frente e dois para trás, como no livro. Lembra quando Irena finalmente se abre para Benedict sobre a irmã, sobre quererem fugir para os Estados Unidos? Gavin assentiu. Bom, isso acabou fazendo com que se sentisse vulnerável e até um pouco irritada por quando ele foi embora. Gavin tapou os ouvidos. Sem spoiler, não li depois dessa parte. O fato de tia ter se aberto um pouco sobre o pai é um bom sinal, mas esse tipo de progresso também é assustador para ela, explicou Malcolm. Você a fez falar de coisas que doem. O ponto G fica mais sensível antes de entrar em atividade. Pago $1 milhão para cada um se pararem de falar no ponto G, reclamou Gavin. A questão é que você tirou algumas lascas do muro ontem à noite. Isso vai fazer com que ela se sinta exposta, vulnerável. Bom, eu também me sinto, admitiu Gavin baixinho. A sala ficou imóvel. Continue assim, cara, disse Mac. Isso é bom. Malcolm se inclinou para trás. Gavin, nós passamos muito tempo falando sobre os medos dela, as resistências dela. Do que você tem medo? De perder minha esposa. Que besteira, disse Del. Gavin encarou. Como é? Isso é besteira. É superficial, explicou Del. Claro que você tem medo de perder sua esposa. Nem precisava dizer. Mas se acha que só precisa reconquistá-la para ser feliz, está redondamente enganado. Seria melhor desistir de vez. Eu não... Ele ficou quieto por um tempo. Você pode parar com os enigmas e explicar logo? O que Del está tentando dizer, interveio Malcolm, é que ela não pode ser a única a revelar coisas que a amedrontam. Você se abriu para ela? Se abriu de verdade? Eu não sei. Gavin sentiu as axilas começarem a suar. Então comece se abrindo com a gente, pediu Del. O que você acha que nunca seria capaz de fazer? Do que sente mais medo no mundo todo? Do que você não quer falar? Os rapazes ficaram olhando para ele. Não podia contar. Não aquilo. Gavin balançou a cabeça. Malcolm soltou um suspiro frustrado, coisa atípica para o mestre zen do Clube do Livro. Gavin, não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Vocês não entendem. É pessoal. Del grunhiu e se levantou. Não vou mais perder tempo com você, senão vai... Ela fingia. Puta merda. Tinha tido em voz alta. Ele se preparou para as risadas, para as piadas, para o seu cair. Mas não aconteceu. Olhou para a frente e só encontrou rostos solidários. Ela fingia... os orgasmos? Perguntou Mac. Não, gênio. O pouso da lua. Uau, cara. Que droga. Disse Del. Sinto muito. Ela fingia sempre? Perguntou Malcolm. Ou só às vezes? Sempre.
A amargura fez sua língua arder. Até onde eu sei, só fiz minha esposa ter um único orgasmo durante toda a sua vida, nossa vida de casados. Meg murmurou um palavrão. Que merda, cara. Desculpe. Todas aquelas piadas sobre sexo. Eu não sabia. Nossa, sou um babaca. O pedido de desculpas foi surpreendentemente sincero. Não tinha como você saber. Del deu uma tossida discreta. Então, suponho que você descobriu que ela fingia porque... Gabe sentiu o pescoço esquentar. Porque teve uma noite em que ela não fingiu. Aí ficou óbvio. Não entendi. Interveio Mac. Você foi expulso de casa porque finalmente a fez ter um orgasmo? Gabe se irritou com um finalmente. Não. Ela me expulsou de casa porque não reagi bem quando descobri a verdade. Como assim? Eu passei a dormir no quarto de hóspedes e parei de falar com ela. A sala, enfim, explodiu como ele sabia que aconteceria. Todos se levantaram de repente. Del começou a andar de um lado para o outro, batendo com um punho na mão espalmada. Malcolm coçou a barba cheia de sinos e começou a cantarolar como um monge. Mac enviava garfadas de macarrão marrom na boca, alternando entre comer e apontar o dedo para Gabe, quieto e parecendo bem irritado. Seu imbecil! Exclamou Del, por fim. Eu sei que não lidei bem com a situação, disse Gabe, na defensiva. Tentei pedir desculpas quando voltei para casa, depois que ela pediu divórcio. Gabe, você tem muito mais coisas pelo que pedir desculpas, explicou Malcolm. As mulheres não fingem um orgasmo se não estiverem fingindo outras coisas. Meu Deus, mais charadas. Só me digam o que fazer. Você precisa parar de concentrar toda a sua atenção no fato de que ela fingia e começar a se perguntar por que não reparou antes. As palavras de Malcolm atingiram como um soco no estômago. Concordou Mac, limpando a gordura dos lábios com o antebraço. E por que não teve coragem de falar com ela quando descobriu a verdade? E depois, precisa abrir seu coração, continuou Del. Ela pode ter sido desonesta sobre os orgasmos, mas o quanto você foi honesto com ela? Você pode virar a situação, mas não sem correr o mesmo tipo de risco emocional que está pedindo que ela corra. Tia está seguindo a vida sem você, cara. Continuou Malcolm. Ela tem planos, objetivos. Vai voltar a estudar. Não precisa de você. A não ser que você dê a ela um motivo para acreditar que... Um brilho amarelo irrompeu toda a cortina, fazendo todos se calarem. Merda! Coletivo os botou em movimento. Eu achei que ela só voltaria às 10, gritou Del. Foi o que ela disse. Gabe olhou para o chão. Os livros! Escondam os livros! Gabe e Mac se abaixaram e começaram a recolher e empilhar os livros. Os faróis se apagaram lá fora. Debaixo do sofá! Sussurrou Gabe. O esmalte ainda não secou, resmungou Mac. Gabe fez cara feia e começou a empurrar os livros para debaixo do sofá. Os passos de tia soaram na varanda. Bote alguns atrás da almofada, sussurrou Del. O russo peidou e levou a mão à barriga. Preciso ir ao banheiro de novo. E correu para o porão. A porta se abriu. Gabe jogou os últimos livros debaixo de um cobertor e empurrou Mac para que se sentasse em cima. Tia entrou, logo depois de Liv, e os homens ficaram imóveis. Gabe pigarreou. Oi! Ei! Tia olhou em volta. O que... Gabe se lembrou das fantasias. As meninas que quiseram brincar de nos fantasiar. Entendi. Ela olhou um por um. E onde estão as meninas? Dormindo lá em cima. Entendi. Mac olhou para cima do sofá, soprando as unhas. Ei, tia. Parabéns pela faculdade. Liv entrou na sala e viu a caixa de comida. Quem comeu minha comida chinesa? Gabe apontou para Mac, que estava estranhamente imóvel. Ele encarava Liv, os olhos arregalados, bem arregalados.
Oi, disse estupidamente. Eu sou o Brandon. Lançando um olhar capaz de botar fogo no arbusto, Liv foi para a cozinha. Deixou para trás um silêncio nada natural e descrente, do tipo que paira no ar quando alguém invade o campo pelado no meio da partida. Uma mulher dera as costas para Brandon Mack. Nunca pensei que fosse ver isso, comentou Malcolm, com a voz calma de barítono. Parece que acabei de testemunhar Jesus aparecendo numa torrada, concordou Del. Liv abriu a geladeira. Ah, meu Deus! Vocês também comeram o resto da minha pizza? Ela foi para o porão. Liv, talvez seja melhor esperar. A porta batida cortou o aviso de Gabe, mas, menos de 10 segundos depois, ouviram o berro de Liv. Seus passos soaram enquanto ela subia correndo a escada. A porta se abriu e ela saiu correndo, sufocada e gritando. Eu odeio homens! Gabe apontou para a porta da rua. Hora de ir, rapazes. Capítulo 18. Gabe só conseguiu respirar 20 minutos depois, quando os rapazes já tinham ido embora. As mulheres se recolheram em seus quartos e ele teve tempo de pegar os livros. Guardou-os em 2 sacolas grandes que enfiou no armário do quarto de hóspedes. Em seguida, afundou no colchão esfregando os olhos. Tinha sido por pouco. Os sons da rotina noturna de tia o atraíram até a porta do quarto. O barulho da água na pia enquanto lavava o rosto. O ruído baixo da escova de dentes. A gaveta se abrindo quando ela foi pegar o pijama. Abra seu coração, dissera Adele quando saiu, com Jojo dormindo no ombro. Gabe bateu. Entre, respondeu tia, um momento depois. Ela estava diante da cômoda, escolhendo o pijama. Gabe sentiu o coração disparar de carência e nervosismo. Como foi hoje? Perguntou, parado à porta. Está falando de Vanderbilt ou do café? Os dois. Ele deu de ombros. Ela deu de ombros. Foi bom. Pronto. Tia estava se afastando de novo. Corra um risco emocional, pensou ele. Eu estava pensando em acender a lareira lá fora. Quer ir comigo? Tia olhou para a cama e para ele. A gente pode ler lá. Tudo bem. Gabe saiu primeiro para acender o fogo. Depois, estendeu um cobertor no sofá do pátio. Abriu 2 cervejas e esperou a esposa. Tia saiu alguns minutos depois, usando o moletom dele, leggings e meias felpudas. Tinha prendido o cabelo no alvo da cabeça. Nas mãos, trazia o livro. Ei! Cumprimentou, bobo com a visão dela. Tia parou a alguns metros de distância. Ei! O fogo ainda não está esquentando muito, mas eu trouxe um cobertor. Tudo bem. Ela olhou para o sofá, então olhou outra vez para ele. Sua expressão gerou uma onda de choque que acertou em cheio suas partes impacientes. Tia o olhou com desejo. Um desejo exposto e inconfundível. O peito subiu e desceu com a respiração pesada, e ela deslizou os olhos até a boca de Gabe. Ele ficou com o corpo quente e duro, dolorosamente duro. Gabe pigarreou e mal conseguiu falar. Você está me matando, tia. Ela piscou. O quê? Você precisa ou parar de me olhar assim, ou simplesmente me beijar. Mas tem que ser você a agir, porque eu não quero estragar tudo. Tia regalou os olhos, mas forçou uma risada e balançou a cabeça. Não seja bobo. Gabe escondeu a decepção e esperou que tia se sentasse primeiro. Em seguida, se acomodou no sofá ao lado dela. Automaticamente, como se tivessem feito aquilo 100 vezes, ele se virou para ficar de costas para o braço do sofá, para que a esposa pudesse se encostar em seu peito. Tia puxou o cobertor sobre as pernas dos dois, e Gabe passou o braço em volta do tronco dela e a puxou mais para perto. Está bom assim? Tia soltou um murmúrio afirmativo e apoiou a cabeça no ombro dele.
Os dois ficaram quietos, olhando para o fogo, se adaptando à situação, fosse qual fosse, que tinha começado na noite anterior. Estou ouvindo você pensando, comentou ele. Tia respondeu com silêncio. Gabe segurou um suspiro. Se irritar com ela não ajudaria em nada. Tentou uma abordagem diferente. Gostaria que tivéssemos feito isso com mais frequência, comentou. Parecia que nunca sobrava tempo. Abra seu coração, pensou ele. Mas sobrava. Eu poderia ter arrumado tempo. Ela prendeu a respiração. Eu botei o beisebol em primeiro lugar. Agora eu sei disso. Perdi tudo. Os primeiros passos das meninas, as primeiras palavras, a ida ao pronto-socorro quando elas ficaram doentes. Eu justificava para mim mesmo, dizendo que minha carreira era importante. Mas eu abriria mão de tudo agora para salvar nosso relacionamento. Tia se sentou para encará-lo, hesitante, provavelmente para avaliar se ele estava sendo sincero. Ela não deu indicação do que pensava, mas Gabe não estava preparado para o que ela disse. Lembra quando você me perguntou como minha mãe estava reagindo ao novo casamento do meu pai? Lembro. A verdade é que não sei. Não falo com ela desde a Páscoa. Não tinha ideia de onde ela queria chegar com aquilo, mas pareceu importante. Por quê? Minha mãe ficaria exultante se soubesse que estamos com problemas. Gabe ficou tenso. Exultante? Quando nos casamos, ela me acusou de ter engravidado de propósito. Para... Você sabe. Caramba! Para me forçar a casar? É. A resposta monossilábica carregava o peso de um dicionário de mágoas. Meu Deus, tia. A ficção e a realidade, de repente, se chocaram. E disse que eu era mesmo filha dela. Tia deixou escapar uma risada triste, porque ela tinha engravidado de mim de propósito. Ela contou isso? Eu sempre desconfiei. Pelo menos sabia que eu não tinha sido planejada. Meu pai me deu um apelido. Tia hesitou de novo. Gavin a apertou de leve com o braço, até ela falar. Ele me chamava de Armadilha. Gavin apertou o braço do sofá com força. Quando eu era pequena, achava que era por eu atrair todo mundo para perto. Depois descobri que o significado era outro. Quantos anos você tinha quando entendeu? 9. Gabe cerrou o maxilar com força, quase rachando o dente. Tia, você tem que me deixar ligar para aquele filho da mãe. Ou melhor ainda, deixá-lo dirigir até a casa do cretino para meter um soco na cara do sujeito. Ele não vale o esforço. Você vale. Tia observou seu rosto de novo, procurando sinais de mentira. O que a sua mãe disse? Foi por isso que você me evitou quando descobriu que estava grávida? Porque tinha medo que eu pensaria que você estava tentando me fazer cair na sua armadilha? Em parte, respondeu ela, dando de ombros. E em parte porque eu estava com medo. Eu era muito nova. Nós éramos muito novos. Gavin passou a mão no cabelo dela, massageando a nuca. Pela primeira vez, não precisou perguntar o que Lord Benedict faria para saber o que dizer. Sua gravidez foi a melhor coisa que me aconteceu. E não só porque não consigo imaginar minha vida sem as meninas, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Gabe viu uma batalha se desenrolar no rosto de tia, e sabia exatamente qual era a guerra que acontecia dentro dela. O desejo patético de acreditar nele lutava contra as realidades duras que a vida ensinara. Palavras eram lindas, mas não eram dignas de confiança. Tia tinha medo de atravessar aquela ponte quebrada, porque sabia muito bem o que havia do outro lado. Incerteza e paixão e alegria do tipo que passa, do tipo que dói. Amor não basta. Tia, se alguém capturou alguém numa armadilha, fui eu. Eu capturei você. Ela abriu os lábios.
soltando um suspiro minúsculo. O quê? Eu fiz o pedido de casamento quando você estava com medo, quando estava vulnerável. Eu devia ter tomado cuidado de deixar claro que eu estava querendo um relacionamento de verdade. Ter deixado você se adaptar à notícia antes de falar em casamento. Ela ergueu a sobrancelha direita, sarcástica. Eu podia ter dito não. Eu não era uma menininha indefesa. Mas você não sabia no que estava se metendo. Eu já sabia como seria o casamento com um jogador de futebol de primeira divisão. Mas você, não. Você não teve tempo de se acostumar, de se ajustar a isso. O tempo passou, e Gabe reparou em cada movimento dos músculos dela, na forma como o maxilar se contraiu quando ela engoliu em seco, e como os olhos dela trilharam um caminho até os lábios dele, e como ela sugou o canto do lábio inferior entre os dentes. E finalmente, graças a Deus, finalmente, quando ela estendeu a mão, hesitante, e a espalmou em seu peitoral. Tia levou o rosto até o dele. A expressão estava tão sensível quanto na noite anterior, mas também diferente. Na noite anterior, ela estava sufocada. Agora, o olhava com avidez, com desejo. Gabe inclinou a cabeça e encostou os lábios nos dela. Tia se inclinou mais para cima dele, a boca aberta, ávida. Gabe passou os braços em volta dela e a puxou para o colo. A onda de sangue bobeando em suas veias afogou tudo, exceto o som da sua respiração trêmula. Era por isso que estava hesitante em ir lá fora com ele. Por isso que precisara de espaço mais cedo. Era isso que o tornava perigoso. Tia não tinha força de vontade quando estava nos braços dele. Não depois das coisas lindas que ele acabara de dizer. Ah, por que tinham parado de se beijar assim? Quando tinham parado? E por que não conseguia mais parar? A cada segundo ficava mais difícil manter as barreiras que construíra entre eles. Mas quem queria enganar? As barreiras tinham sido reduzidas a minúsculas partículas de poeira inútil assim que Gabe tirou a venda de seus olhos, e ela percebeu que ele a levava para comprar material de artes. Nem conseguia lembrar direito porque precisava das barreiras, com aquela vibração de prazer passando de uma parte do corpo para a outra. Meu Deus, tia! Murmurou Gabe, gemendo e traçando beijos do maxilar dela até o pescoço. Tia inclinou a cabeça para facilitar o trabalho. A mão dele desceu pela cintura, entrando na blusa até o polegar roçar na parte de baixo do seu seio. Posso tocar em você? Tia concordou trêmula. Os dedos de Gabe empurraram a renda do sutiã para o lado e acariciaram a ponta rígida do mamilo. Ela não conseguiu segurar a reação. Afastou os lábios dos dele e inclinou a cabeça para trás, gemendo. Os lábios dele encontraram um novo ponto sensível em seu pescoço, enquanto os dedos faziam magia em seu dedo entumecido. Gabe apertou e puxou a ponta rígida do mamilo. O tempo todo, a língua entrava e saía da boca de tia, em um ritmo erótico. Ela se endireitou e tirou o moletom. Delicadamente, mas com uma sensação de urgência, Gabe enfiou o dedo debaixo de cada alça do sutiã, abaixando-as. Os seios de tia se soltaram da prisão, e ela levou a mão às costas para soltar o fecho. Houve uma sensação de frio, seguida de um calor intenso quando as mãos dele cobriram a pele. Tia gemeu, segurando as mãos dele. Gabe levou os lábios aos dela outra vez, a língua invadindo a boca enquanto as mãos trabalhavam, os dedos girando e apertando os mamilos duros. Manteiga latiu de repente e pulou para caçar alguma coisa no pátio. Tia deu um salto, a interrupção agindo como um banho de bom senso. Ela saiu do colo de Gabe, passando o braço na frente dos seios. Ah, meu Deus! O que estamos fazendo? Gabe se remexeu, inquieto. Nos beijando. Nós não nos beijamos assim há muito tempo. Tia tentou recuperar o fôlego enquanto vestia o moletom. Talvez a gente devesse continuar, sugeriu Gabe, rouco e sem fôlego.
Ele virou a cabeça para encará-la, a expressão em seus olhos tão apavorante quanto calorosa. O certo seria eu ir para a cama, retrucou ela. Eu vou junto. Não. Ela se levantou, balançando a cabeça. Eu preciso de um tempo. Gabe se levantou e bloqueou o caminho. Olha para mim. Tia olhou, ainda que com relutância. Ele a encarou fazendo com os olhos as perguntas que não podiam ser transmitidas em palavras. Se estivermos indo rápido demais, tia, podemos ir mais devagar. Você dita o ritmo. Eu juro. Não vou forçar a barra. Tendo apenas o silêncio como resposta, Gabe encostou a testa na dela. Fale comigo, tia. Por favor. Estou com medo, Gabe. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar nas consequências daquela verdade. Mas ele respondeu com a verdade própria. Eu também. Cortejando a condessa. Ah! Podia se perder aqui por dias, pensou Irena, olhando as prateleiras altas da biblioteca. Se ao menos pudesse... Benedict já estava fora havia 10 dias. 10 dias sem uma palavra dele, nem de ninguém sobre o que estava acontecendo em Aberfield. E a única coisa que a irritava mais do que a falta de explicação era a própria consternação pela longa ausência dele. Irena passara a explorar a biblioteca à noite para não ficar louca. Procurando alguma coisa? Sobressaltada, Irena se virou no escuro. Do outro lado da sala, viu Benedict deitada em um sofá minúsculo, parecendo um gato preguiçoso. Ele levantou a mão em um cumprimento casual, prova da familiaridade com que se tratavam. Os pés calçados apenas de meias estavam pendurados no braço do sofá, e os ombros apoiados em almofadas. Benedict tinha tirado o paletó e a gravata, deixando a pele do pescoço exposta ao olhar dela. O senhor chegou, comentou Irena, com o máximo de calma que conseguia imprimir a voz, considerando o coração disparado. Cheguei, concordou ele, a voz baixa e cansada. Não o ouvi chegar. E por que não me avisou? Pensou ela. Eu não queria acordar você. Irena encolheu os dedos dos pés descalços no tapete, antes de perguntar. O que está fazendo aqui? Talvez a mesma coisa que você. Procurando livros sobre a engenharia das antigas carruagens romanas? Graças a Deus, não. Então, o que você está fazendo? Evitando a tentação da porta destrancada que separa nossos quartos. Não. Não é a mesma coisa, então. Ele moveu a mão no peito de forma deselegante. Assim, você me magoa, querida. Um sorriso surgiu nos lábios dela, apesar do esforço de manter a expressão de indignação. Eu não sabia que estava em casa, Benedict. E, agora que sabe, o que vamos fazer com nosso tempo roubado no escuro? Uma melodia provocativa se desvelava naquela pergunta, mas também havia algo sombrio nas palavras, como se ele estivesse com raiva. Mas que direito Benedict tinha de estar com raiva? Ele que tinha desaparecido por dias. Que tal procurarmos meu livro? Com um movimento gracioso e fluido, Benedict se impertigou e se levantou do divã. Claro. Afinal, o que os maridos e esposas fazem no escuro? Irena ignorou a provocação. Benedict deslizou a escada da biblioteca pelo trilho que percorria o aposento até parar em uma seção onde alguém poderia esconder livros pelos quais ninguém se interessaria, que, em geral, eram os que Irena mais queria ler. Ele subiu vários degraus e se virou, a mão esticada. Vela. Irena entregou a vela e esperou pacientemente enquanto ele inclinava a cabeça para olhar as lombadas. Depois de um momento, Benedict tirou o livro da estante, devolveu a vela e desceu a escada. Virou-se e estendeu um livro fino na direção dela. Este serve? Irena piscou,
surpresa diante do título. Engenharia da Roma Antiga. Acho que é exatamente o que estou procurando. Excelente. Então vou acender a lareira. E você pode ler para mim, até eu cair em um sono profundo e esquecer os últimos 10 dias. Ela ficou tensa. Esquecer os últimos 10 dias? O senhor desaparece sem dizer nada, logo depois de me mandar ficar em casa, e acha que vou simplesmente ler até que durma? Benedito esfregou o rosto cansado. Irena, por favor. Está tarde, milord. O senhor está claramente exausto. Talvez devêssemos voltar para nossos aposentos. Benedito estendeu a mão e a segurou pelo cotovelo. Não tenho desejo nenhum de passar mais uma noite no meu quarto vazio, Irena. Não hoje. Por favor. Só preciso ouvir sua voz por um tempo. A súplica destruiu sua determinação. O que houve em Aberfield, Benedict? Como está, Rosendale? Ele engoliu em seco, mas não respondeu. Irena se soltou da mão dele. Milord, o senhor pediu várias vezes por minha confiança, mas se recusa a confiar em mim. Enquanto não confiar, não poderemos recomeçar. Segurando o livro contra o peito, Irena se virou para a porta. Dera menos de 10 passos quando ele voltou a falar. Ele se foi. Aguentou por dias, mas os ferimentos eram graves demais. Não havia o que fazer. Irena se virou. Sobre o brilho fraco da vela, as feições de Benedict carregavam uma sombra que não tinha nada a ver com a chama tremeluzente. Ah, Benedict. Sinto muito. Irena foi até ele. Os senhores eram próximos? Eu o conheço desde que me entendo por gente. Irena suplicou silenciosamente que ele dissesse mais. Por um momento decepcionante, achou que ele não falaria, mas o momento passou. Ele me criou, explicou Benedict. Como assim? O conde foi até a lareira, o olhar fixo nas chamas. Ele era como um pai para mim, mais até do que meu verdadeiro pai. Por quê? Benedict deu de ombros. Eu era o herdeiro. Isso era a única coisa que importava para meu pai. Cheguei a passar 2 anos inteiros sem vê-lo, e ele nem me reconheceu depois daquele tempo todo. Irena soltou um suspiro. Ah, Benedict. Ele se virou. Rosendale não tinha filhos. Ele e a esposa não podiam conceber. A casa deles virou a minha casa. A sombra de um sorriso se abriu no rosto dele, pensando no velho casal. Ele me levava para todos os lugares. Foi ele quem me ensinou tudo o que sei sobre cuidar da propriedade. E Elizabeth, sua esposa, sempre nos recebia no fim do dia com um doce ou uma tigela de ensopado. Sua mãe não perguntava onde você havia estado? Minha mãe não morava lá. Ela passava a temporada de verão em Londres e na escola e o verão na nossa propriedade da Escócia. Eu só a via nas festas de fim de ano. Benedict, que horror! Irna se aproximou dele. Seus pais o abandonaram. Constatou, parando a centímetros dele. Isso é imperdoável. Eu fiquei melhor sem eles. A vida era bem desagradável quando os dois estavam na mesma casa. Por quê? Sei que membros do pariato raramente se casam por amor, mas a maioria pelo menos se acomoda em um companheirismo tolerável. Até meus pais gozavam disso. Talvez meus pais fossem menos companheiros do que a maioria. Respondeu ele, com um sorriso, mas o maxilar contraído revelou que não tinha uma imagem tão cavalheiresca da situação quanto queria que ela acreditasse. Irena ergueu a mão. Depois de um instante de hesitação, encostou a palma na bochecha dele. Sentiu a aspereza da barba que crescera ao longo do dia, mas a pele era quente e macia. Com um gemido baixo, Benedict fechou os olhos e se inclinou mais para perto de seu toque, como uma flor se virando para o sol. Senti tanto a sua falta, Irena. Eu também senti, admitiu ela. Com um gemido,
Benedite encostou a testa na dela. Eu sou seu, Irena. Desde o momento em que a vi pela primeira vez. Sou um homem pela metade. Porque a outra metade pertence a você. Acabe com a minha agonia, amor. Eu suplico. Me beije. Me deixe abraçá-lo. Por favor. Irena não negaria o conforto de que ele precisava. Assim como não negaria comida a um homem faminto. Encostou os lábios nos dele. O beijo começou suave, até que a pressão foi aumentando. O conde gemeu de novo e assumiu o comando, tirando o livro das mãos dela e o largando de lado. Em seguida, deitou-a no chão. Seus lábios percorreram a pele quente, provocando uma trilha de ardor do maxilar até o pescoço, seguindo para os seios redondos. Foi subindo a mão pela lateral do corpo dela, carregando o tecido, revelando suas pernas. Então, subindo mais até os dedos roçarem a parte logo abaixo dos seios. A necessidade de ser tocada fez com que Irena arqueasse o corpo na direção dele, com uma súplica fervente nos lábios. Mas ela não sabia bem o que queria. Meu amor, murmurou Benedite. Posso tocar em você? Pode, gemeu ela. Sim. Capítulo 19. Como está ficando, tia? Ela soltou o pincel e se virou, o rosto vermelho. O quê? 9 dias tinham se passado e elas estavam no café de Alexis. Tia estava pintando o logotipo do restaurante na parede de tijolos, expostos atrás da bancada da confeitaria. E não estava fazendo de graça. Receberia pela pintura. Seria seu primeiro trabalho como artista. Liv largou o enorme vaso que carregava na mesa mais próxima e cruzou os braços. Tudo bem, já chega. O que está acontecendo? Como assim? Você está distraída, tensa. Está me evitando há 1 semana e quase não disse nada desde que chegamos. Parece que está incomodada, sei lá. Estou bem. Mentiu. Estava mesmo evitando Liv. Não dava para negar. Mas o motivo era justamente a razão daquela conversa. A irmã sempre via através de seus disfarces, e já estava enrolado o suficiente sem o sarcasmo de Liv. Uma coisa importante acontecera entre ela e Gabe, naquela noite junto à lareira, e tudo mudou entre eles. Cada vez mais se aproximavam dos finalmente, mas sempre paravam. Na noite seguinte, seria a festa de Natal do time, e passaria uma noite inteira sozinha com ele em um hotel. E os dois sabiam o que aquilo significava. Ah, que ironia. Liv era a única pessoa em quem confiava de verdade, mas tinha voltado a fingir. E ainda por cima, para Liv. A irmã riu atrás dela. Não uma risada de quem está achando graça, mas uma gargalhada de surpresa, como se de repente tivesse entendido uma piada que ouvira horas antes. Puta merda! Disse, com um sorriso. Tia olhou para trás. O quê? Não estou acreditando. Não percebi os sinais, mas... Caramba! Liv riu de novo. Você vai me explicar essa pequena epifania? Vou, disse Liv. Então sorriu e cruzou os braços. Você está com tesão. Um rubor quente subiu pelo pescoço de tia. Para com isso. A porta da cozinha se abriu e Alexis entrou. Um gato chamado Bolo de Carne veio atrás dela. Quem está com tesão? Ah, meu Deus, ninguém! Retrucou tia, voltando ao mural. Admita, você está. Eu sei que ele faz visitas noturnas aos seus aposentos. Essa última palavra saiu como um tom aristocrático e zombeteiro. E isso está começando a mexer com a sua cabeça. E se você está com tanto tesão assim, imagina o estado dele. Bem feito. Já deve ter ficado louco. Aposto que os lençóis do quarto de hóspede estão duros enquanto ele... Eca, Liv! Exclamou tia. A irmã começou a fazer uma dancinha. Tesão, tesão. Admita, você está com tesão. Tia enfiou o pincel no pote e se virou. Tudo bem. Sim, estou com tesão.
Mas por que não deveria estar? Você viu meu marido? É como morar com um calendário de bombeiros gatos. Aqueles homens com fotos sem camisa. Cada mês um homem diferente. Sem camisa, com cachorro. Sem camisa, com as crianças. Sem camisa, consertando uma parede. Sem camisa, lendo. Alexis balançou a cabeça. Uau, eu não tenho ideia do que está acontecendo. Livy cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha. Sim, seu marido tem um corpo ótimo. Ótimo? Ótimo? O treinador colocou para fazer um novo exercício e sabe aquela coisa em V que os homens têm acima dos quadris? Tia passou o dedo para cima e para baixo de cada lado dos ossos da pelvis. Gabe sempre teve, mas agora tem mais. E a barba... meu Deus! Livy, você sabe o que ele fez hoje quando eu estava saindo? Ele se inclinou. Sabe de que estou falando, não é? Aquela inclinada masculina. Ele botou as mãos dos dois lados do meu corpo e se inclinou para me beijar. Ele está tentando me matar. A risada de Livy soou como um galo morrendo. Então transa com ele de uma vez. Usa o corpo e joga fora. Alexis pigarreou. De quem exatamente estamos falando mesmo? Livy e tia responderam ao mesmo tempo. Do meu marido. Do marido dela. Alexis inclinou a cabeça. Você precisa de permissão da sua irmã para transar com seu marido? Mais uma vez as duas falaram ao mesmo tempo, mas deram respostas diferentes. Não, retrucou tia, com um rosnado. Sim, Livy riu. Bolo de carne miou. Gabe e eu estamos com problemas, explicou tia, as bochechas vermelhas. Problemas? Comentou Livy. É assim que você está descrevendo agora? Livy olhou para Alexis. Ela estava prestes a se divorciar 3 semanas atrás, mas ele mandou um papo para ela que o deixasse voltar para casa como uma segunda chance. Ele está tentando salvar nosso casamento. Pronto. Estava defendendo o maldito. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. A risada de Livy sumiu. Espera. Você tá mesmo pensando em aceitar ele de volta? Tia voltou a pintar. Tia, você não pode estar falando sério. Ela segurou uma resposta ácida, preferindo perguntar. Por que não? Porque você está fazendo exatamente o que ele quer. Gabe sempre soube como mexer com você. É isso que ele faz. Ele é um atleta profissional. Tia se virou de novo. O que isso tem a ver? Quer dizer que Gabe adora competir e que, para ele, você não passa de um jogo, uma conquista. Nossa, valeu. Livy apontou para ela, enfatizando as palavras. Não deixe ele vencer. Alexis entrou entre as duas como a juíza. Certo. Que tal se eu abrir uma garrafa de vinho? Aí podemos conversar como irmãs e amigas. Eu não vou ficar olhando enquanto ele magoa você de novo. Interrompeu Livy. Tia sentiu frio, calor e fúria, tudo ao mesmo tempo. Livy, eu te amo, mas você parece ter uma péssima opinião sobre a minha capacidade de decidir o que é melhor para mim. Seu histórico não é muito bom. Alexis interveio baixinho. Livy, quero que saiba que digo isso como uma das suas melhores amigas. Você não está sendo muito justa com a sua irmã. Relacionamentos são complicados. As coisas podem mudar quando menos esperamos. Você não pode apoiá-la nesse processo? O rosnado de Livy desmoronou como se ela tivesse sido traída, acertando tia no coração. Não, não posso. Livy pegou o casaco da cadeira, onde o largara mais cedo. Talvez a mamãe apoie. Você é mesmo filha dela. Irene e Benedite estavam mandando ver. Gabe decidiu ler mais um pouco depois de botar as meninas na cama. Mas, nossa, não tinha ideia de que havia uma cena de sexo importante chegando. Era pura perversão. As pessoas faziam aquilo mesmo naquela época? Claro que fazíamos, respondeu o Lord Dedo de Geleia.
Acha que a civilização branca e ocidental inventou a cunilíngua no século XX? Não fazia diferença. Gabe só sabia que finalmente acontecera. Estava com uma maldita ereção literária. Ele se remexeu no sofá e releu a cena. Benedito estava com a cara enfiada embaixo da saia de Helena, que estava ofegante, gemendo. Benedito enfiou 2 dedos dentro dela, tirou e botou junto com a língua. Deus do céu! Faria isso com tia se tivesse as chances. E, uau! Assim que substituiu a imagem de Irena por tia, foi demais para ele. Me escuta, meu amor, sussurrou Benedite no ouvido dela. Quando ficamos assim, juntos, você está no comando. Quando ficamos juntos assim, eu me rendo apenas ao seu prazer. Gabe cedeu e passou a mão na frente do latejar. A porta da frente se abriu de repente. Gabe pulou, assustado como um adolescente vendo pornografia no computador. O livro girou no ar, mas conseguiu pegá-lo e enfiá-lo atrás da almofada antes que tia entrasse correndo. Oi, cumprimentou ele. Nossa, o que... Tia tirou a camiseta, montou em seu colo e o beijou como se houvesse um tesouro enterrado na garganta dele. Gabe aguentou, aproveitando o ataque até estar quase sufocado. Querida, ofegou, recuando. Não que eu me oponha a isso, mas... que está acontecendo? Tia se levantou. Deite-se. Gabe se deitou no sofá, as pernas meio para o lado. Tia ficou de pé na frente dele e abriu o sutiã. O olhar dele acompanhou quando ela jogou a peça do outro lado da sala, antes de voltar o olhar para os seios dela. Mas logo depois, foi distraído pela imagem dos dedos sujos de tinta no botão da calça, baixando o zíper. Esqueceu de respirar quando tia tirou a calça e a calcinha. Vendo a nudez dela, Gabe gemeu e rezou para quaisquer deuses que estivessem ouvindo para que aquilo não fosse um sonho, nem um tipo de alucinação causada pela ereção literária, o que talvez existisse. Teria que perguntar aos rapazes. Mas aquilo não era sonho. Tia, nua, se inclinou para a frente e abriu o botão da calça jeans dele. Gabe a fez parar. O que estamos fazendo, tia? Achei que fosse óbvio. Preciso que você fale. Falar o quê? Tia lambeu ao redor do umbigo de Gabe, que instintivamente projetou quadris para a frente. Quer isso? Gabe quase conseguiu dizer. Fale que está pronta. Tia enfiou a mão dentro da calça dele, segurando o seu membro. Eu estou pronta, Gabe. A voz dele quase falhou. Graças a Deus. Nunca tinha se despido tão rápido. Tia mais uma vez empurrou o peito dele e o mandou se deitar. Gabe obedeceu, esticando os braços para ela ao mesmo tempo. Tia montou em seu colo e se esfregou para frente e para trás, até ele achar que perderia a cabeça de desejo. Finalmente, Deus do céu, finalmente ela ergueu o tronco, colocou a mão entre os 2 corpos e guiou seu membro até a entrada úmida. Em seguida, centímetro a centímetro, dolorosamente, desceu sobre ele. Ah, merda! Gabe revirou a cabeça na almofada. Os gemidos dos dois se misturaram e se mesclaram enquanto ele a ocupava, a preenchia. Olhou para ela e a viu com a cabeça inclinada para trás, os olhos fechados. Olhe para mim, pediu. Tia abriu os olhos e o encarou. Você está no comando, disse. Céus! Não tinha ideia de que poderia usar aquelas palavras tão pouco tempo depois de lê-las. Quando estamos juntos assim, fico rendido. Eu me rendo ao seu prazer. Tia piscou várias vezes, confusa. O quê? Você só precisa me dizer onde tocar. Como tocar em você. Tia guiou a mão dele para os corpos unidos. Preciso... De quê? Me diga do que precisa.
Preciso que você me toque aqui enquanto estiver dentro de mim. Gabe pressionou o polegar no clitóris entumecido. Podia fazer aquilo. Aprender algumas coisas alguns minutos antes, com o Lord Lambi-Lambi. Assim? Tia assentiu, ofegante demais para falar. Ela o segurou pelos ombros, enfiando as unhas a ponto de machucar. Moveu os quadris, montou nele. Gabe mexeu o polegar enquanto a outra mão apertava o quadril dela. Ela se moveu mais rápido. Gabe deu outra estocada. Tia choramingou e gemeu. Puta merda. Aquilo ia mesmo acontecer. Gabe, gemeu ela, ofegante. Meu Deus. Sim. Isso mesmo, amor. Vamos lá. Ah, meu Deus. Isso mesmo, tia. Você consegue. Ela virou a cabeça para trás e agarrou os próprios seios. E Gabe ia acabar estragando tudo se não fosse mais devagar com o próprio desejo. Você consegue, gata. Tia tapou a boca dele com a mão. Pode parar de torcer como se estivéssemos em um treino de arrebatamentos. Desculpa, murmurou ele. Tia agarrou seu ombro de novo. Desculpa, gata. Eu só queria encorajar você. Nossa, você é tão gostosa. Para de falar. Tia inclinou a cabeça para trás de novo e retomou o ritmo, veloz e intenso. Mas alguma coisa estava diferente. Ela firmou as mãos nos ombros de Gabe. Querida, talvez a gente devesse mudar de posição. Naquele instante, Gabe percebeu que a melhor coisa de ser atleta profissional era ter a força bruta para botar a esposa embaixo de si sem interromper o contato. Tia envolveu sua cintura com as pernas e Gabe penetrou até estar com a testa e as costas molhadas de suor. Gabe, disse ela, as mãos pendendo nas laterais do corpo. A voz soava resignada. Não, 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 não. Gabe se curvou para capturar um dos mamilos dela com a boca. Gabe, para. Não. Não vai rolar. Gabe parou ainda dentro dela. Gata, você estava tão perto. Me diz o que eu devo fazer. Me desculpa. O tremor da voz dela o deixou arrasado. Tia estava com lágrimas nos olhos e tudo dentro dele pareceu congelar. Me desculpa, Gabe. Não sei o que aconteceu. Não sei o que tem de errado. Meu bem, não fale assim. Está tudo bem. Gabe saiu de dentro dela com um grunhido. Chegou a doer. Nós fomos rápidos demais. Só isso. Devíamos ter ido mais devagar. Estamos indo devagar a semana toda. Tia se afastou e se levantou. Gabe controlou a expressão e recitou silenciosamente todos os xingamentos em que Lord Boca Suja conseguiria pensar. Bastardo maldito, ignóbil e porulento. Obrigou a voz a permanecer calmo. Conversa comigo, tia. Me conta o que fiz de errado. Não sei. Ela vestiu a camiseta e procurou a calça jeans. Conversa comigo. Tia vestiu a calça jeans. Não sei o que dizer. Não sei o que tem de errado. Você não pode simplesmente estalar os dedos e dizer goza, gata, e fazer acontecer. Meu Deus, qual é o problema dos homens? Acho que só porque tem uma ereção, nós mulheres temos que rolar de costas e começar a gemer como uma atriz pornô? Calma, amigão. Não vá dizer alguma coisa que vá se arrepender, pensou Gabe. Seu lado bestial e humilhado deu um soco na cara do Lord Pênis Mágico. Gabe se levantou. Só que você fazia isso, tia. Todas as vezes. Eu achava que era o maiorão na cama graças à sua atuação. Ele passou a mão no cabelo. Meu Deus, tia. Era só comigo. Eu sou o único homem com quem você nunca conseguiu ter um orgasmo. Como ousa falar de outros homens? Eu tive 2 namorados antes de você. E para sua informação, não que seja da sua conta. Sim, eu às vezes tinha orgasmos com eles.
A admissão pareceu ajudá-la a se decidir. Mas por que você simplesmente não me contou? Por que você não percebeu? Por que eu não leio mentes? Nós temos que falar abertamente sobre essas coisas. Precisamos ser abertos, ser honestos. Faz muito tempo que não falamos abertamente sobre nada, Gavin. Ele vestiu as próprias roupas. Você faz parecer que as coisas estavam horríveis, tia. Não estavam. Esse é o padrão mais alto que você tem como objetivo? Não estava horrível? Você realmente prefere voltar a como as coisas eram antes daquela noite? Eu preferia assim, em vez disso. O rosto dela se transformou. É isso que mais me assusta, Gabe. Existem muitas formas de fingir, mas parece que sou a única disposta a admitir que fingia. Como assim? Às vezes, acho que você preferia nunca ter descoberto que eu estava fingindo. Não é verdade. Droga, Gabe. Seja sincero. Ele cerrou os punhos. Quer que eu seja sincero? Tudo bem. Sim. Droga. Eu queria nunca ter descoberto que minha esposa tratou todo o nosso casamento como uma trepada por pena. Ah, você tem cérebro de titica de galinha. Agora foi longe demais, amigão. Não tenho mais como salvar você. Trepada por pena? Tia recuou, como se tivesse levado um tapa. Não sei para que isso é mais ofensivo, Gavin. Para você ou para mim. Mas meu corpo não é caridade. Eu não transo com ninguém se não quiser. Nem mesmo com meu marido. O arrependimento deixou um gosto amargo na boca. Não foi isso que eu quis dizer, tia. Ela balançou a cabeça e respondeu com a tristeza que o deixou arrasado. Você me decepcionou, Gavin. Ele sentiu o peito afundar. Atravessou a sala e a segurou pelos ombros. Me deixa consertar isso. Não posso voltar para como era antes, Gavin. Para quem eu era. Não posso. Também não quero isso. Quero seguir em frente. Tia abraçou o próprio corpo. Não sei se acredito em você. Ela se virou e foi até o aparador perto da porta. Pegou a chave e a carteira e enfiou os pés nos sapatos. Aonde você vai? Perguntou tia, sem fôlego. Eu preciso esparecer. Você vai sair? Ele abriu a porta e saiu. Capítulo 20. Gabe dirigiu direto para o campo de parque. Entraria naquela droga de campo e rebataria algumas bolas até as mãos sangrarem e a dor dos cortes superar a ferida aberta que sangrava no peito. Virou o carro para a gaiola de rebatidas na frente do campo e deixou os faróis acesos. No porta-malas, pegou a bolsa com o bastão e as 12 bolas que sempre ficavam lá. Com um arremesso forte, jogou a bolsa por cima da cerca, pegou o impulso com uma corrida e escalou a cerca sem dificuldade, pulando para do outro lado. Se fosse pego, azar. O que iam fazer? Multá-lo? Prendê-lo? A cadeia seria uma bênção. Gabe pegou o bastão e a primeira bola que jogou para o ar e rebateu. O bastão acertou a bola com um ruído satisfatório, lançando-o na rede do outro lado. Outra foi em seguida. Uma terceira. Gabe arregaçou as mangas. Você partiu meu coração, Gabe. Uma quarta bola se juntou às outras, na extremidade da gaiola de rebatidas. Não sei se acredito em você. Acertou a quinta bola com tanta força que ela rebateu com seu joelho e quase arrancou sua patela. Só para se vingar, lançou-a de novo e a mandou se ferrar. Foi tão bom que fez de novo com a bola número 6. Na 7, parou de instigar e começou a falar diretamente com tia. Você também me decepcionou. Resmungou. Uma rebatida. A bola voou na rede. Você não foi a única. A bola 8 saiu voando. Você me expulsou. A bola 9 bateu na rede. Já se sentiu assim? A bola 10 quase rasgou na costura. O que eu deveria fazer?
Um sotaque britânico pomposo respondeu na escuridão. Você devia lutar por ela. A bola 11 quase abriu um buraco na gaiola. Ela me mandou embora. Ela estava testando você. Quanta besteira. A bola 12 quase quebrou o bastão. Por que você foi para o quarto de hóspedes? Gabe foi até a rede, batendo os pés, e começou a jogar as bolas de volta. Vejo que está evitando a pergunta. Eu não tenho a obrigação de responder, Lorde Peito Cabeludo. Ele pegou o bastão de novo. Você queria puni-la. Ela passou 3 anos mentindo para mim. Rosnou Gabe, batendo em outra bola. Mas não foi por isso que você a puniu. Outra rebatida, outra bola. Você a culpou por arrancar o véu que encobria a falsa felicidade do seu casamento. Mentira! Por obrigar você a lidar com algo que você não queria ver. Vai se fuder! Porque você tinha medo da verdade. Vai se fuder! Gavin largou o bastão e começou a jogar as bolas do outro lado da gaiola, até não sobrar nada para arremessar, nada para bater. Ofegante, suando, ele se inclinou e ofegou as mãos nos joelhos. Tia estava certa. O Lorde Nervosinho estava certo. O clube do livro todo estava certo. Ele estava fingindo. Estava fingindo havia meses antes daquela noite. Fingindo que tudo estava bem entre os dois quando claramente não estava. Porque era mais fácil fingir do que enfrentar a verdade. Estavam se afastando. Ele a estava perdendo. E ainda estava fingindo, achando que podia conquistá-la de volta com um livro, um beijo romântico e encontros que podiam consertar as coisas sem realmente tratar do que realmente estava destruído. Porque assim era mais fácil. Porque não exigia nada dele. Nenhuma autoanálise. Nenhuma avaliação do próprio comportamento. Nenhuma droga de epifania inconveniente como a que embrulhava seu estômago naquele momento. Ela vai voltar a estudar e não precisa de você. A não ser que você dê a ela motivo para acreditar que... Gabe guardou as bolas na bolsa. Estava coberto de terra e suor, com um rasgo no cotovelo da camisa. Os pneus giraram no cascalho do estacionamento quando ele saiu com o carro. Quando chegou, a casa estava escura. A luz não estava acesa na varanda. Não havia brilho azul da televisão. Não havia calor amarelo iluminando a cortina. Gabe subiu a escada até a varanda e abriu a porta com um baque alto. Subiu a escada 2 degraus de cada vez. A porta dela estava fechada. Se estivesse trancada, estava definitivamente ferrado. Segurou a maçaneta. Encostou a testa na madeira. Por favor, não esteja trancada. A maçaneta girou sobre seus dedos. Graças a Deus. O quarto estava totalmente escuro, mas viu 2 formas na cama. Uma tinha um rabo enorme, peludo, e estava à vontade demais do lado de Gabe da cama. A outra, escondida embaixo do edredom grosso, rolou depressa ao ouvir a invasão. Eu... cheguei, anunciou Gabe estupefato. Ótimo. Falou a resposta. Foi a resposta, baixinha. Gabe estalou os dedos para a manteiga, que foi para o pé da cama com um suspiro resignado. Tudo bem, vai. Você pelo menos pode dormir na mesma cama que ela. Tia se sentou, um protesto pronto nos lábios. Eu quero contar uma coisa, anunciou ele, sem nem deixar que ela falasse. Gabe, estou cansada disso. Não aguento mais. Ele contornou a cama e se ajoelhou no chão ao lado dela. Quando eu estava no ensino médio, tinha uma garota de quem eu gostava. Ela era bonita e popular. Eu finalmente reuni coragem e a convidei para sair, mas ela riu de mim. Debochou da minha gagueira bem na minha cara. Gavin, eu sinto muito, mas fica pior. Tipo, uma semana depois, uma lista começou a percorrer a escola. Os 10 caras que mais precisavam de... Ele parou para engolir em seco, sentindo o estômago querendo regurgitar a memória da humilhação. De uma transa por pena. Eu era o número 1.
e ela tinha feito a lista. Tia massageou as têmporas. Tia, eu nunca fui confiante no sexo. Eu despertei tarde. Só perdi a virgindade na faculdade. E sempre tive... Ele inspirou fundo. Eu sempre tive medo de ser o mais apaixonado deste casamento. Gavin, sussurrou ela, o olhar se suavizando. Meu medo sempre foi de você ter se casado apenas porque ficou grávida. Tia agarrou a camisa dele. Como você pode pensar isso? Então sim, há uma parte de mim que gostaria de não ter descoberto que você estava fingindo. Porque assim eu poderia continuar achando que estava tudo bem, que eu não estava perdendo você. Uma lágrima rolou pela bochecha dela. Eu estava fingindo que podíamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas isso não é justo com você. Nem comigo, acho. Tia botou as pernas para fora da cama e o abraçou. Foi um incentivo tão bom quanto qualquer outro. Gavin estava disposto a arriscar tudo. Encostou a testa nos joelhos dela. Estou à sua mercê, tia. Desde o momento em que a vi pela primeira vez. Sou um homem pela metade, porque a outra metade pertence a você. Gavin. A voz saiu rouca, como se ela de repente tivesse dificuldade de respirar, assim como ele. Gavin ergueu os olhos. Acabe com a minha agonia, tia. Eu suplico. Enquanto esperava que ela agisse, seu coração quicou como uma bola no chão na segunda base. A indecisão e a ansiedade aumentavam e diminuíam a cada suspiro ofegante compartilhado. Centímetro a centímetro, dolorosamente, tia colou os lábios no dele. A respiração dela ficou errática. Os dedos envolveram o bíceps musculoso contraído. Gavin se levantou e a empurrou delicadamente para a cama. Tia afundou no travesseiro, abrindo bem a boca, e alguma coisa se libertou no peito dele. Uma onda de oxigênio e euforia irrompeu em suas veias, um coquetel inebriante de alívio e desejo. Não beijava a esposa assim havia tanto tempo, e não estava falando dos beijos apaixonados nas 2 semanas anteriores. Não a beijava assim havia tanto tempo que nem lembrava quando fora a última vez. Foi um beijo preguiçoso e quente, com o conforto da familiaridade, mas a emoção da novidade. As mãos de tia estavam em seu cabelo. As pernas envolviam seu quadril. Os seios pressionavam seu peito. Nem os beijos selvagens de mais cedo chegaram perto daquela intimidade simples. Gavin despejou pedido de desculpas e promessas em cada movimento da boca, e sentiu o primeiro gosto de aceitação em resposta. Seu corpo ardia para tirar as roupas e se enfiar bem fundo nela, mas sabia que nenhum dos dois estava pronto. O casamento não estava pronto. Estavam à beira de algo novo, algo melhor do que antes. Não ia arriscar tudo só para atender seus desejos carnais. Principalmente porque ainda não tinha certeza de que poderia atender os desejos dela. E qualquer fracasso agora iria levá-los a um lugar para o qual não queria voltar. Não sabendo que havia momentos assim à frente. E, com o oxigênio escapando dos pulmões, uma coisa que parecia gratidão entrou para expandi-los. Sim, gratidão. Por aquele momento. Por aquela segunda chance. Por aquela mulher. Tia era dona de metade do coração dele havia tanto tempo que os batimentos intensos e frenéticos eram uma sensação tão estranha quanto a plenitude da vida que só sentia com ela. Que só tinha sentido com ela. Tia fez um ruído, um murmúrio suave como se estivesse entendido, como se também estivesse sentindo tudo. Ela passou a mão por seu maxilar e abriu os lábios junto ao seu pescoço, respirando sobre o ponto em que mais sentia sua pulsação. Os dois se moveram, se tocaram. Só falaram por meio dos lábios leves roçando a pele febril.
Gavin percebeu, com uma inspiração trêmula, que aquele era o momento mais importante de sua vida. Ergueu o rosto o suficiente para encará-la. O peito de tia tremeu quando ela inspirou. Fale comigo, sussurrou ele. Ela sorriu em meio às lágrimas. Quer ficar e ler?